Bom dia a todos. Agradeço ao INES e aos organizadores o convite para participar nesta conferência sobre o REPowerEU e a transformação da economia europeia. A transição energética é um processo fundamental nos tempos atuais. A União Europeia iniciou este percurso já em 2006, 2007, com a Comissão Barroso, onde se adotou a primeira estratégia destinada a combater as alterações climáticas e também a ter uma estratégia para a Europa da energia. Desde então, temos assistido a um crescimento constante das energias renováveis, a redução da intensidade energética na nossa sociedade e a melhoria da eficiência energética do sistema. No entanto, uma outra componente muito importante da estratégia inicial, que era a segurança do abastecimento, foi esquecida, com graves consequências para a independência energética da Europa, como podemos ver hoje. Hoje, assim, estamos certos da necessidade de acelerar os nossos esforços para uma economia mais verde, também mais digital, mais moderna e mais independente do exterior. E que devemos fazê-lo com fontes de energias mais sustentáveis, mas também através de metas claras para integrar as energias renováveis, incluir os vetores energéticos possíveis no nosso mix energético, além da eletricidade, também o hidrogênio. O hidrogênio não é uma novidade, todos nós, engenheiros que estudaram física, sabemos que o processo de eletrólise foi descoberto há muito. No entanto, apesar dos grandes avanços tecnológicos que já foram registados, ainda falta a este elemento químico, que é o mais abundante no universo, um espaço adequado no nosso panorama energético. Ao longo dos últimos 40 anos, o apoio da União Europeia ao hidrogênio tem tido altos e baixos. E apenas agora, no contexto do Green Deal, começámos a ter uma política consistente e que eu espero que seja sustentável no tempo. As estratégias da União Europeia para a integração do sistema energético e para o hidrogênio estão agora a ser aplicadas de uma forma planeada e, como eu disse, consistente. Representa uma oportunidade para dar um rumo certo aos investimentos que temos que fazer para tornar este potencial uma realidade. Os Estados-membros, as empresas, os cidadãos precisam de consistência e estabilidade regulamentar. Precisam de uma integração total do sistema energético mais flexível, com maior capacidade de armazenamento e combinando avanços da tecnologia na área de energia com avanços digitais. Nesta apresentação irei concentrar-me em 4 tópicos. Primeiro, a importância da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação. O segundo, falar no REPowerEU e o lugar que o hidrogênio ocupa no REPowerEU. Terceiro, muito brevemente, o papel do hidrogênio em Portugal. E 4, como não poderia deixar de ser, abordar a questão que está hoje em cima da mesa dos preços da energia. Começando pela importância-chave da investigação científica e inovação. O desenvolvimento de uma sociedade de hidrogênio vai exigir investimentos elevados e consistentes na investigação científica, na inovação, no scale-up, portanto, projetos piloto, projetos de demonstração, cobrindo toda a cadeia de abastecimento e de valor do hidrogênio. Há uma necessidade crescente de combinar os esforços públicos e privados em investigação científica. E considero muito importante a parceria público-privada sobre o hidrogênio, que chamamos hidrogênio limpo, no atual programa Quadro Horizonte Europa, de que fui relatora desta parceria. Esta iniciativa tem como objetivo principal melhorar as características tecnológicas das aplicações do hidrogênio através da ciência e inovação, o reforço do conhecimento e da capacidade dos setores científicos e industriais ao longo da cadeia de valor e vai financiar ou cofinanciar demonstrações a escala piloto e demonstrações já à escala real de soluções inovadoras e do hidrogênio limpo e que, portanto, ajudará a fazer o scale-up
da economia do hidrogênio. Esta parceria vai proporcionar sinergias entre os fundos europeus, os fundos nacionais e os fundos regionais e nós pretendemos que ela agregue os grandes desenvolvimentos que estão a acontecer na Europa e ser complementar às iniciativas nacionais. Uma das que quero citar, que é complementar a esta parceria, é exatamente a Clean Hydrogen Alliance, que é mais focada na indústria, portanto reúne indústria, autoridades públicas, sociedade civil, para promover os investimentos e estimular a aplicação de projetos de produção e uso de hidrogênio limpo. A criação de uma economia de hidrogênio coloca inúmeros desafios sistémicos e horizontais que têm que ser abordados. Porque estamos em frente de nós processos que são complexos. Há uma complexidade nas tecnologias envolvidas e teremos que lidar com questões como a sustentabilidade, a segurança, que é muito importante, a educação e o desenvolvimento de competências. Tudo isto tem que ser feito a par da ciência e inovação. Agora, em relação ao REPowerEU e o lugar do hidrogênio. A crise causada pela guerra e a invasão da Ucrânia pela Rússia e a nossa necessidade de reduzirmos a dependência da UE face à Rússia conduziram-nos a um pacote legislativo e de medidas que chamamos REPowerEU. Neste pacote, o hidrogênio ganha um papel reforçado. É assumido como um facilitador essencial, especialmente para os setores que são mais difíceis de descarbonizar, como é a indústria que depende muito da intensiva de energia e o setor dos transportes. O plano REPowerEU reforça uma série de aspectos para revitalizar os investimentos da União Europeia e dos Estados-membros no hidrogênio, através do aumento de uma ambição das diretivas das energias renováveis, que aumentou a meta da produção doméstica dentro da Europa do hidrogênio renovável e também uma ambição acrescida na quantidade de importação de hidrogênio verde de fora da Europa, dos países vizinhos, tudo isto até 2030. Aumenta também as submetas do uso de hidrogênio na indústria e nos transportes, isto também na Diretiva das Energias Renováveis, e proporciona fundos adicionais, cerca de 200 milhões de euros, para duplicar os Hydrogen Valleys, os vales do hidrogênio, que agora são 23, através exatamente da parceria público-privada que vos falei, do hidrogênio limpo. Também há a proposta de 2 atos delegados em que se vai definir exatamente as condições em que o hidrogênio pode ser considerado renovável e aponta para as metodologias para avaliar o cálculo das emissões, portanto, do hidrogênio renovável. Tudo isto foi reafirmado pelo discurso da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, no Estado da União, exatamente nesta semana em Estrasburgo. Há também o reforço dos projetos de interesse comum europeus sobre o hidrogênio, da aliança, do Clean Hydrogen Alliance, tudo isto para aumentar as capacidades ao longo da cadeia de abastecimento do hidrogênio. Portanto, desde a produção, à mobilidade, os equipamentos, o armazenamento, aplicações industriais. No Parlamento Europeu estamos a trabalhar intensamente para garantir que não perdemos tempo, a pôr em prática o quadro relevante para permitir a transição exatamente para uma economia do hidrogênio. As revisões das diretivas sobre a eficiência energética e energias renováveis, que foram na semana de Estrasburgo aprovadas, entram agora em negociação, portanto, entre o Parlamento e o Conselho, e está ainda em desenvolvimento o pacote do gás, que também vai incluir hidrogênio e vai permitir que o hidrogênio seja transportado nas infraestruturas e distribuir já existentes e que possam ser adaptadas e distribuir onde seja necessário. Agora, como terceiro ponto, gostaria de abordar de uma forma muito breve a questão do hidrogênio em Portugal.
Portugal está muito bem colocado na transição energética e a sua estratégia para a energia é vista como um exemplo em muitos Estados-membros. O hidrogênio é também um ponto muito importante. As ambições de Portugal na transformação do panorama energético são da maior importância, mas para termos sucesso precisamos de ser pragmáticos e uma consideração rigorosa dos impactos das escolhas políticas na economia global. Muita ambição é bom, mas corre o risco de transformar bons planos em promessas que depois não se podem exatamente concretizar. Esta realidade é especialmente evidente para o caso do hidrogênio. Para ter sucesso precisamos dar passos seguros e criando o mercado do hidrogênio, que já está a ser feito e muito bem, de criar as necessárias infraestruturas, mas também de formar os técnicos, os engenheiros, de financiar investigação e desenvolvimento, ter centros de investigação e desenvolvimento com grande capacidade nas nossas universidades, nos nossos centros de investigação. Enfim, não basta ter o grande projeto de hidrogênio, é preciso criar um ecossistema do hidrogênio à volta dos grandes projetos e espero que isto seja uma realidade em Portugal. Para finalizar, não poderia deixar de abordar a questão dos preços da energia. Obviamente a mudança para uma economia mais descarbonizada não pode acontecer no ritmo que nós queremos se os preços da energia continuarem assim e estão a sequestrar os nossos planos. As soluções que estão a ser exploradas foram apresentadas pela Comissão Europeia, estão a ser exploradas pelos Estados-membros para reduzir o preço do gás, devem ser implementadas o mais rapidamente possível. Precisamos de uma combinação de medidas, algumas a curto prazo e outras mais a médio prazo. A curto prazo precisamos de apoiar as indústrias e os consumidores mais vulneráveis, mas não esquecer também a classe média, que tem sido muito atingida pela atual crise. A inflação ditada pela subida dos preços da energia é hoje a maior preocupação dos europeus, isto mostra inquéritos do Eurostat, e nós teremos que continuar a dar a resposta a esta preocupação. Deverá ser sempre uma resposta europeia, articulada, solidária, começando por diversificar as fontes de energia, continuando nesse esforço que nós estamos a fazer, diversificar as fontes de energia, os países de origem, os países de trânsito, reduzindo o consumo de gás, como já estamos a fazer, mas agora o consumo de eletricidade, principalmente nas horas de pico. E, além disso, há outras soluções que podem ser muito importantes, especialmente para pequenos e médios países, por exemplo, a compra conjunta de gás natural, o desenvolvimento, acabar as infraestruturas de transporte de energia e, por exemplo, as ligações da Península Ibérica ao centro da Europa, mas também a aposta neste importante vetor energético que é o hidrogênio. E também por medidas, como eu já disse, de suporte aos consumidores domésticos e aos consumidores industriais. A indústria é um dos setores que mais vai sofrer com este aumento de energia se nada for feito. Mas situações de crise como a presente exigem medidas de emergência, nomeadamente a intervenção do mercado, que é algo que não me agrada particularmente, mas que em situações de crise ela pode ser justificada. No entanto, deverá ser temporária, reversível, coordenada a nível europeu e muito bem analisada as consequências, para não termos surpresas em consequências que não estávamos à espera. Por outro lado, não sou favorável ao aumento das taxas sobre os lucros excessivos, nomeadamente no nosso país temos já muitas taxas sobre o setor da energia, muitas vezes refletem-se no consumidor final e também precisamos que as empresas continuem a investir em energias renováveis, em novos projetos, portanto, para que a descarbonização seja uma realidade. E, portanto, precisamos de atrair e manter as empresas em Portugal e não perder competitividade em relação ao resto do mundo. Concluindo, desejo a todos um interessante debate na conferência de hoje. Seguramente teremos novas oportunidades de trocar ideias sobre o que será decidido nos próximos dias, em particular para dar à nossa economia e a vantagem competitiva
que é tão necessária para a Europa, resolver o problema dos preços da energia, mas não afetar a nossa indústria, não afetar a nossa economia, para que continue a haver emprego e emprego em solo europeu. Portanto, continuando a atrair investimento, continuando a atrair o setor privado, que é tão importante para o nosso futuro na Europa. Muito obrigada.